E é bom resgatar especificamente a história da convocação para essa manifestação, esta do dia 15 de março. Vejam, não há nenhum problema, obviamente, em manifestação popular. Muito pelo contrário, é muito bem-vindo. Manifestação popular pró-governo. Tudo bem, obviamente, faz quem quer. Manifestação popular pró-governo convocada pelo governo, aí eu já vejo o perigo. Há muito tempo venho tratando dessa cultura plebiscitária que o bolsonarismo, aliás, o bolso-chavismo, para usar uma expressão da já citada Vera Magalhães, vem tentando plantar no Brasil. Uma cultura plebiscitária que esvazia fundamentalmente o papel do Congresso Federal. Manifestação popular pró-governo, espontânea, como eu disse, legal. Eu acho bizarro, eu pessoalmente acho inacreditável alguém sair de casa porque quer para fazer uma manifestação a favor de governante. Eu acho isso ridículo, mas é legítimo. A preocupação é com um encadeamento como o que justifica essa manifestação do dia 15. No dia 19 de fevereiro, vamos lembrar, o general Augusto Heleno atacou o parlamento, falou um palavrão, depois repetiu numa reunião do Conselho de Governo, tratou o Congresso Federal como chantagista. Esse é o estopim do problema. Aliás, o general Heleno é uma figura curiosa, né? Aliás, a percepção que se tem do general Heleno é uma percepção curiosa. Foi tratado, desde o começo, ao meu ver, um erro de avaliação, como alguém que poderia ser um agente moderador dentro do Palácio do Planalto. Mas a história do general Heleno indica que ele sempre foi um radical. Ele foi, no começo de sua carreira militar, ajudante de ordens do Silvio Frota. Um golpista dentro do golpe militar. Um golpista dos mais duros dentro da ditadura militar. Não esteve ali porque é obrigado. As pessoas têm história. Aliás, como o Jair Bolsonaro tem sua história também. Não nos esqueçamos disso. Esse general Heleno jamais poderia ser um agente moderador. Muito pelo contrário. Alguém vai dizer, não, ele radicalizou dentro do Planalto como forma de sobreviver diante do cerco da ala ideológica. Pode ser, eu tendo a achar que o general Heleno está muito à vontade ali nesse papel de agente radicalizador. Então, no dia 19, o general Heleno fez essa fala. Tenho até dúvidas sobre se não fez conscientemente, sabendo que a live estava ocorrendo e que o microfone estava aberto. De toda maneira, imediatamente, movimentos bolsonaristas ou bolsochavistas convocaram manifestação. Essa manifestação expressamente dita contra o parlamento, contra o poder da República. Aliás, vamos lembrar, nos dias seguintes, circularam até montagens com fotos de generais do Exército, o general Heleno entre eles, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Nenhum dos dois, nem o vice-presidente da República, veio a público negar, repudiar o uso de sua imagem associada a uma ideia de intervenção militar, de militares prontos para o ataque contra o Congresso Federal corrupto. Foi esse convite, esse ambiente, essa cultura de empastelamento de um poder da República que o presidente da República compartilhou ontem naquele vídeo. E aí é bom chamar a atenção para o que vai dito no texto de um dos vídeos. São dois, mas um é exemplar. Uma aula de personalismo populista. Algumas frases desse vídeo. Ele não é Jesus Cristo não, tá? É Jair Bolsonaro. Ele foi chamado a lutar por nós. Ele comprou a briga por nós. Ele desafiou os poderosos por nós. Ele quase morreu por nós. Jesus morreu, né? Bolsonaro sobreviveu. Ele é a nossa única esperança. Vejam a constituição personalista desse discurso, casada a uma convocação para um ato de repúdio a um poder da República. Mas eu repito, para voltar ao que eu disse no começo desse comentário, não há novidade nisso. É mais uma vez a corda da democracia sendo esticada. E a corda da democracia sendo esticada como nunca antes em tempos democráticos. E a corda da democracia esticada assim, com essa frequência e intensidade, nunca volta ao lugar, ao mesmo lugar.
Há uma complacência aí e se vai avançando nos espaços. Olha a história da convocação de manifestação pró-governo contra a instituição, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso nesse governo Jair Bolsonaro. Quem se lembra de uma vida em 26 de maio de 2019? Nessa ocasião, no dia 20, 6 dias antes, o próprio presidente da República divulgou um texto indigente, que dizia que era impossível governar o Brasil, que o presidente da República era vítima de uma concertação do establishment, dos poderosos, do Congresso Federal, e que só o apoio da população e a adesão a movimentos de rua plebiscitários poderiam ajudar o presidente a avançar. 26 de maio, mês 5 do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, e o presidente já fazia a mesma coisa. Era um movimento, era uma convocação também expressamente contra os poderes da República, notadamente Supremo Tribunal Federal e Congresso Federal. E aí, diante da reação, o governo reagiu, não, é uma manifestação a favor da reforma da Previdência, deram um jeito, ajeitaram aquilo ali. Mas inicialmente era isso, e o presidente endossou com esse discurso de vítima, o presidente vítima de uma concertação de poderosos. Aliás, seria o caso dos presidentes, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, virem a público e tocarem a real. Mostrarem que esse é o discurso bolsonarista, de que o Congresso os empareda, mas na prática, o que o governo está fazendo? E o toma lá da cá que está rolando? Por que não mostrar isso? Que o governo opera publicamente com uma frequência, mas nos bastidores está fazendo tudo que todo mundo sempre fez. Mas preferem aparentemente se acoelhar, se intimidar. O Parlamento da República é uma maravilha? Não é. Há parlamentares corruptos? Há, como há. Mas o enfraquecimento de um poder da República, como o Congresso Federal, nos ajuda a melhorar em quê? Para quem é melhor... Aliás, para quem é melhor governos estaduais enfraquecidos por essas milícias na rua, como no Ceará? Para quem é melhor um parlamento mais fraco? Para quem é melhor um Supremo Tribunal Federal achincalhado permanentemente? Para a população, para a sociedade ou para um projeto de poder? Quem cresce num ambiente como esse? Vamos lembrar que a fé fundamental do bolsonarismo é uma que consiste em o líder populista podendo prescindir de qualquer instrumento, qualquer meio, qualquer intermediação, como por exemplo a do Parlamento da República, podendo prescindir da democracia representativa para falar diretamente ao povo. Esse é o fetiche fundador desses movimentos de rua, dessas manifestações de rua pró-governo. A de poder prescindir de qualquer instituição de anteparo, de qualquer filtro. Depois, eu falei do dia 26 de maio, no dia 30 de junho, houve uma outra manifestação também pró-governo. Naquele caso especificamente pró-Sérgio Moro, que estava atacado, ou ameaçado, ou estremecido pelas acusações da Vaza Jato. No dia 30 de junho, em Brasília, num carro de som, quem estava lá em cima, além do Eduardo Bolsonaro? General Augusto Heleno, em cima de um carro de som, representando o governo, fazendo um discurso hostil às instituições da República. Daí porque eu não consigo entender quem vê surpresa na história, na construção dessa manifestação de 15 de março. Enfraquecimento das instituições, testes permanentes à democracia, afrontas à democracia representativa, fortalecimento do líder personalista. Não é diferente do que acontece na Venezuela. Não é diferente do que aconteceu na Venezuela, não é diferente do que acontece em muitos lugares em que a democracia vai se enfraquecendo sem que a gente muitas vezes perceba. Ah, não, mas tem a economia vai bem, o Paulo Guedes está aí, garantindo o crescimento econômico. Ah, é? Cadê? É isso, Barão. Pois é, daqui a pouco vai abrir a Bolsa de Valores de São Paulo, está sendo esperado um tombaço, não só por causa dessa história envolvendo essa crise, mais uma, Bolsonaro e Congresso, mas também por causa da situação do coronavírus. Então, mais um molho nessa quarta-feira de cinzas. Carlos Andreasa, depois do Carnaval, se recuperando da folia. Amanhã você volta nesse mesmo horário. Beijo, Andreasa, valeu. Beijo pra vocês. Beijo.